Hoje eu vim dar informes diante das situações que bateram à minha porta. E eu abri, senhoras e senhores, ponham uma mão no joelho e a outra na consciência para relembrarem. Por que a gente está fazendo tudo isso aqui? Porque a gente segue tentando que esse espaço seja mais prático e democrático. Que seja um compilado da semana, que seja as reverberações entre as tentativas de sobreviver aos processos artísticos e, claro, aos burocráticos, que fazem tudo isso acontecer. Mas a carta dessa terça saiu essa semana na quarta. Então, toda semana eu digo isso e eu sigo tentando. E tentar por aqui já virou quase um dogma. É o verbo número 1 da nossa Bíblia. Olá, ouvintes! Eu sou Chayana Furtado, a criadora que segue tentando do projeto Se Organiza Artista. Toda semana eu compartilho com vocês uma carta dessas bem íntima, feita de raiva, amor, insônia e planilha também, sobre o que é viver de arte e tentar seguir vivendo apesar de todos os atrasos e tarefas e todos esses outros pesares. Essas newsletters são um diário narrado de uma produtora criativa tentando existir com dignidade no meio do caos e às vezes também, quem sabe, com alguma leveza. Aqui eu misturo minhas experiências pessoais e a loucura deliciosa de quem escolheu viver de arte, enquanto a gente tenta desvendar como criar novos imaginários, onde possamos também viver para a arte. Aqui a gente confessa o inconfessável e eu espero que tudo que é dito e compartilhado funcione como um espelho e reflita o que desperta em vocês as faíscas da criação. É uma carta para você que também anda tentando fazer caber vida, sonho, trabalho, dinheiro, esperança, prazos, tudo no mesmo corpo. Então, se você está aí tentando não desistir do seu processo, tentando caber em algum edital, formatar sua primeira criação, refazer seu currículo, tentando separar tudo que cabe e não cabe, então, assim, eu acho que você está no lugar certo. Então, bora se organizar? Hoje é dia 6 de agosto de 2025 e a gente chegou na cartinha número 45. E o título é Praticidades, não tão práticas assim. Ibermúsicas, resultados da DG Artes e CPLP Audiovisual. Costurando com editais, mas criando o que mesmo? Essa carta é uma sequência de comunicados e reflexões. Eu tô, de novo, naqueles momentos de tomar decisões. De novo, e de novo, e de novo. Agosto espero que nunca mais seja o mês do desgosto, porque aqui, de onde eu falo, do Hemisfério Norte, é férias, tá sol, e que coisa boa. Mas também é o reinício desse segundo semestre do Hemisfério Norte. Faço ou não faço doutorado para começar nesse semestre do lado de cá, que é setembro? Que tempo vai sobrar para o projeto que eu mais amo e que menos me remunera, que é isso daqui, o SOA, como um todo? Quanto mais clientes pagos para consultorias, inscrições e editais eu tenho, menos tempo para o meu projeto pessoal ganhar fôlego e virar uma empresa e, de fato, uma incubadora acontece. São as tais contradições, não é mesmo? Tão bonitinho. Cresce o dinheiro e o retorno pontual e diminui a perspectiva de sustentabilidade a longo prazo. Grande piada. Mas eu não sei se repararam, mas o sonho maior é aqui ganhar um fomento para manter não só essas pesquisas e informações públicas e gratuitas, mas também abrir mais formações, mais consultorias e, de fato, a gente conseguir chegar a incubar projetos gratuitamente. Mas é isso, devagar e devagarinho, devagarinho, devagarinho. Eu não sou o Zeca Pagodinho e saiu bem ruim esse é devagar. É devagar. Nossa, eu tentei me repetir aqui e eu não vou editar. Porque é hora de repensar o ano, que vai de setembro a julho, né?
repensar esse verão e preparar o futuro inverno, porque eu fico vendo esse calor me invadir, esse ventilador aqui que fica o dia inteiro olhando para minha cara, da lojinha do chinês, que fica cambaleando, e essa gata que é feia, que fica me olhando e eu pensando, doutorado? Seu lindo. Era isso que eu queria mesmo fazer há 3 anos atrás, quando eu mudei de país? Ou eu queria só mesmo fugir do mundo do cinema? Tic-tac, tic-tac. E sinceramente tá assim, ansiedade explodindo, porque o tempo da matrícula tá chegando. E o calor tão bom de agora também vai passar. Os casacos que agora estão escondidos nesses sacos a vácuo, ótimos inclusive, que eu também comprei na lojinha do chinês, eles não me enganam. Eu acho sempre uma boa desculpa ir estudar quando a gente não está satisfeita com agora. Porque estudar é uma cartada de mestre, todo mundo aceita. Você conhece gente nova, coisa nova, aprende coisas. E se alguém te perguntar, e aí, o que você está fazendo? Olha, eu estou aqui investindo nos projetos pessoais, estou como freelancer, mas eu estou estudando. Porque, enfim, ruim nunca é também. Mas geralmente estudar te tira tempo, porque cada escolha é uma renúncia e a gente nunca sabe exatamente o que está renunciando quando a gente está plantando o projeto. E além de tudo, no meu caso, me tira dinheiro, e o dinheiro, ele é limitado. Ou eu invisto esse tempo que eu não ganho dinheiro e o dinheiro que eu ganho aqui no Se Organiza Artista, ou isso vai para um projeto de muito mais longo prazo, que é o doutorado, e que, claro, que tem a ver com tudo que eu estou fazendo aqui, porque que bom que eu consegui montar esse pré-projeto que diz muito sobre o Se Organiza, enfim, e organizações e financiamentos, né, que é essa minha linha de investigação. Mas, sinceramente, esses diplomas, eles viram hoje em dia, quando eu olho aqui no meu currículo, ele é mais uma linhazinha no currículo, né, tipo, enfim, eu não acho que eu tenho pontuação em concurso público para mestrado, 5 pontos, doutorado, mais 3 pontos. Acho que ninguém vai me, sei lá, dar mais dinheiro porque eu tenho doutorado ou não nessa altura da minha carreira, mas não sei. É isso, porque vale, a gente nunca sabe quando a gente entra nesse vale do estudo, o que vai encontrar a gente ali. Tanta gente, tantos livros, tantas oportunidades, mas é isso também, né? Essa fase super, ultra, mega adulta, o que vai dar pra gente de retorno, infelizmente, tá na balança e é importante. E, é o meu debate interno da semana, então, para não abandonar vocês aqui sem a confissão do drama pessoal que perpassa tudo desse projeto, eu vim aqui inaugurar essa carta da semana falando tudo isso. Mas a gente não vai ficar no drama pessoal essa semana, eu juro, e eu acho que o tom da minha voz já tá denunciando isso, porque eu vou falar das coisas que eu mais gosto de falar e eu sou muito animada falando do meu trabalho. Muito mais do que da minha vida pessoal, aparentemente. Então, bora que let's, porque hoje a gente tá cheio de informação de produtora para você, meu artista. E eu separei assuntos teoricamente desconexos, mas mentira, e super rapidinhos, mas também não tão rápidos, né? Porque a gente aqui não é rápido. A gente é do processo a longo prazo, a gente é do mergulho. Então, bora lá? DG Artes. Enfim, saíram todos os resultados aqui da Direção-Geral das Artes aqui de Portugal. Saíram atrasados, mas completos, e gerou uma crise de ansiedade no coletivo artístico de Portugal? Claro, sim, com certeza. Atrasou o desenvolvimento de estratégias de financiamento? Opa, também. Mas olha que bonito. É um edital que vai ter de novo. Olha que premonição boa. Vai ter de novo. Então, não ache que se passou ou não passou é uma pausa. Você pode até respirar, mas pode recomeçar, porque desde já tem um ano próximo e que, no caso, com atraso, é esse ano mesmo. Assim a gente espera, né? Que o edital de 2025 venha em 2025, que não seja igual no passado, que o de 2024 veio em 2025. Então, você que me lê, me escuta e está fora de Portugal, mas quer vir para cá, também saiba. Vá atrás de seus parceiros. É um bom momento para começar essas costuras, porque tem linhas de programação, de internacionalização, tem criação de residências em todas as áreas. E dá para costurar bem com o parceiro local, para ele aplicar e para ter as suas cartas, enfim, para expandir esse mundo de
cocriação e de conexões, que eu acho que é um pouco o que eu quero trazer aqui essa semana. Então, se inscreve na plataforma e releia as críticas, comece as cartas de apoio a rascunhar, fazer os contatos da maneira que tem que ser, não 2 dias antes, vai acabar o edital, assina aqui para mim. Isso vai acontecer? Isso vai acontecer, mas pode acontecer também em menos proporção. Então, vamos lá. Vai devagar, vai surtando internamente com o tempo. Olha que bom surtar com o tempo. Mas lembra sempre que esses concursos são cíclicos. E eu vou ficar repetindo isso para você. E eles mudam muito pouco de um ano para outro. Então aproveita isso a seu favor. A DG Artes, você já sabe o que esperar disso. Tem um monte de gente, além de mim aqui, que trabalha dando consultoria, que tem formações grátis, que tem manual de apoio, tem vídeo no YouTube. Cara, começa esse movimento. Porque foi esse ano um dos concursos com a nota de corte mais alta dos últimos tempos. Principalmente se você é músico. As notas da galera da música foi muito alta. As notas de corte foi tipo 85%, 88% de aprovação. Então, se você chegou em 80% de aprovação, você não conseguiu ter dinheiro. E isso diz muita coisa, né? Os projetos estão melhores, estão mais estruturados, as pessoas, enfim, entenderam minimamente como se aplica a DG Artes. Está sendo mais democrático, porque mais gente está se inscrevendo, mas isso também inclui que as notas estão muito altas. Teve muita gente na música ganhando pontuação máxima. E tem muito indicador desse número de aumento das inscrições. Para você ler o relatório, tem mais de 600 páginas. Então, vários artistas também me ligaram depois, né, desses e-mails da DG Artes, que eles mandaram com a decisão. E muitos falaram, Chayana, não entendi esse e-mail. Eu ganhei ou não ganhei? Onde está a palavra ganhar? A palavra ganhar ela não vem nem e-mail, vem admitido. Vem 1000 outros sinônimos. E teve gente que aplicou para 35, mas ganhou 25 mil. E é isso mesmo? É isso mesmo. E tem gente com nota alta, mas que as pessoas com notas, né, projetos com notas menores ganharam, mas porque geralmente são fora de Lisboa. Então tem essas pequenas variáveis que te deixam muito confuso, os e-mails muito grandes, falando, né, se você foi apoiado ou não. A plataforma, né, ela tem a sua maneira de funcionar, então é isso, tem que ligar, tem que perguntar, tem que ligar inclusive para eles, porque é difícil ler. Ler letra miúda, ler os links, ler palavras e expressões desconhecidas, preencher o que está nesses links, né, são, enfim, as declarações para quem recebeu apoio. Porque ganhar o primeiro jogo, vamos assim, é o sempre mais difícil. Ganhar a primeira corrida, aproveitando que eu tô vendo um reality show, né, do Tour de France, que eles falam muito isso, ganhar uma etapa do Tour é muito difícil. E qualquer biografia de atleta vai nos lembrar que o famoso Romário, querido Romário, meu rei, que era o treino é treino, jogo é jogo. Mas no meio disso, eu, Chayana, também recebi uma ligação de uma excelente profissional da DG Artes, e não é deboche, pelo contrário, cara, muito obrigada. Foi uma ligação muito atenciosa e muito, sei lá, não me deu ansiedade, mas ela estava me falando que o contrato que eu assinei, ele infelizmente tinha dados errados e que nem ela nem eu prestamos atenção antes dela me enviar e eu antes de eu assinar. Eu estava tão ansiosa assinando que eu li mal, né? É isso que ela me disse. Enfim, meu título de residência entrou como cartão de cidadão. E, pois não, eu não tenho cartão de cidadão, né? Eu não sou cidadã portuguesa. Mas a gente vai em frente. Esperando aqui, eu tô ansiosa, esperando um outro contrato aparecer na plataforma. Eu recebi esse e-mail de alerta. Ainda não recebi. E foi erro meu, né? Eu deveria ter visto. Tem esse double check de quem envia e de quem assina. E eu vi errado. Então eu assinei sem tanta atenção e tô com medo. Tô ansiosa. Mas só esse paniquinho mesmo, né? Normal de quem vive disso. E aquela sensação boa também, que eu sinto que eu comemorei na hora errada. Comemorei um pouco antes da hora. Eu achei que eu assinando, eu já podia vir aqui falar galera, eu assinei o contrato, mas a outro lado, no caso, o senhor da DG Artes não assinou, então não tinha o contrato assinado o quê? Pelas duas partes, eu só tinha o contrato assinado por uma parte.
Então a gente está sem contrato válido, mas a gente tem muita fé, se criticando, se arrependendo e seguindo a canção. E assim, vai palavrão mesmo, porque esse espaço aqui é meu, né? Então, e eu falo como carioca boa que sou, e porra! Parabéns aos projetos selecionados. E também a todos vocês que se inscreveram e realmente se organizaram, porque vocês se organizaram e jogaram nesse processo e eu valorizo demais. Eu me emocionei real e muito, assim, vendo os artistas que me deixaram acompanhar os seus projetos e suas carreiras e suas ideias. E eu fiquei muito feliz de ter completado esse ciclo com vários deles, seja perto, seja longe, vendo mesmo, que foi submeter e ler as suas primeiras avaliações. Esse primeiro vez que você coloca é tão lindo, assim como a corrida do Raul da CML, que também acabou dia 31. E eu percebi artistas vendo seu projeto com esse olhar de produção, no sentido de: olha o que eu fiz, olha esse dossiê, sabe? Olha como eu dissequei esse meu projeto em partes. E agora eu acho que eles têm uma base muito boa para seguir. E eu acho que é esse o bem que edital e prazo nesse mundo pode fazer com a gente. A gente priorizar o nosso trabalho e reeditar ele nesse formato que não é o melhor do mundo, mas é um formato e ele funciona, né? Então o trabalho ele vai continuar, que meus grandes artistas que eu tive orgulho de acompanhar percebam, e que todos vocês que me escutam, que uma ideia é diferente de um projeto e um projeto é muito maior que um edital e que a gente vai sobreviver. Então, ganhadores dessa etapa agora ou não, aproveitem todas as avaliações desse processo, revisem com carinho as suas propostas e sigam em frente, porque a linha de chegada não existe, né? Então, esse foi só mais um passo no caminho dos seus projetos. E a gente vai seguir seguindo, e a gente vai seguir tentando. Então, outra dica e pedido mesmo, por favor, não leia só a sua avaliação quando você receber o feedback de um concurso público, né? Eh, Tenta ler de todos que concorreram. Ah, Chayana, todos são muitos. Pô, vê ali um ou dois muito parecidos com você, né? Que sejam, se você é uma pessoa física, se você é uma associação, sabe? Se você é um projeto de criação ou de programação, tenta ali, cara. Isso é ouro, ouro mesmo, assim, ouro de verdade. Porque não é comum em Portugal, fora das instituições públicas, a gente ter feedback dos nossos projetos. Então, quando a gente recebe, é muito bom, né? Porque é isso, o nosso projeto ele não vai acabar naquele edital e talvez você possa, inclusive, reescrever isso na próxima chamada. E são projetos, a maioria de longo prazo, mesmo os de criação, mesmo que seja numa próxima etapa de criação. Então, é uma grande oportunidade de perceber essas avaliações de projetos parecidos e aprender sem se comparar, mas ao mesmo tempo se comparando, né? E porque com tudo e com as várias linhas que tem ali, eu acho que dá para você, por exemplo, você aplicou para música, vai ler o de artes visuais também. Dá para tentar cruzar essa versatilidade que tem no setor criativo, né? Tipo, muito bom quem escreveu, muito bom quem está dando a banca, né, os curadores, e a gente pode aproveitar esse material. E quem não se inscreveu e está muito curioso para ler, eu organizei os resultados numa drive. Então, assim, o link está na descrição do episódio, o link está na nossa carta da semana. Leia as avaliações e tem um padrão, minha galera. E muito obrigada a mim mesma por estar fazendo isso por todos nós. Eu também amo muito vocês. De nada. Vamos passar agora para Ibermúsicas. Ontem teve uma reunião em português. A gente divulgou nas redes do Se Organiza Artista. São reuniões para esclarecer as dúvidas sobre as chamadas abertas e geralmente quem vai nessas reuniões são as pessoas que são as bancas avaliadoras ou são os gestores daquele edital. Então eu quero relembrá-los que participar dessas sessões, seja como artista, produtor ou representante de um espaço, acha esse espaço para você também de paciência, porque é ali que geralmente a gente entende as entrelinhas, percebe o clima daquele edital, né, vê mais ou menos quem são os concorrentes ou minimamente
os detalhes que não estão ali no PDF. É um mercado, né? Tipo aqueles encontros de markets, de showcase, só que é online, então tem muitas vantagens nisso. E um dos selecionados, inclusive do Ibermúsicas do ano passado, teve na reunião agora de novo. Então, eu acho que é esse tipo de gente que dá o reforço do quanto é importante, né? O menino, ele fez perguntas, ele tirou dúvidas direto com os responsáveis e ainda deu de bandeja pra gente um comentário de: opa, João, caramba, prazer te ver, né? Sim, tipo, olhar o seu rosto, porque a gente se fala o ano inteiro por e-mail e que bom conhecer vocês. Então, ele me deixou claro que aquelas pessoas que estavam ali falando sobre os editais são as pessoas que depois são, né, quem vai acompanhar o processo dos editais ganhos. Então, foi muito bom. Isso, para mim, é um nível muito avançado de saber fazer um projeto, que é manter presença, mostrar interesse, reforçar parcerias, né? E seguir afinando a proposta para o próximo ano, que foi isso que ele fez, as dúvidas do que, olha, já ganhei, fiz isso, agora eu quero ganhar fazendo Y. O que vocês acham, né? Esse é o projeto, e foi tudo, nossa, não, muito boa a sua ideia. Então, várias pessoas aproveitaram ali para expor muito o que, né, elas queriam aplicar e ganharam não vai por aí, ou sim, vai por aí. Cara, isso foi muito bom, né? E os propósitos dessas reuniões é bem esse, né? Conhecer o povo, sentir a energia, perceber o nível das dúvidas, né, das outras pessoas que estão se candidatando. Eu fui, anotei algumas coisas para vocês, mais uma vez, de nada. E, cara, tenta ler as coisas, né, que saem nas próprias redes do Ibermúsicas. Vai lá no site, tem os ganhadores, né, das outras edições, então dá para fazer minimamente esse mapeamento também de comparação, sem se comparar, mas se comparando para entender com quem já ganhou e entender um pouco melhor. O Ibermúsica, ele é um programa de cooperação internacional dedicado às músicas, né, e todas as artes musicais, como eles chamam. Ele já tem alguns anos, ele foi criado em 2011 e hoje tem 16 países participantes. Então, para esse ano, eles abriram 10 linhas de financiamento gerais e mais 4 de prêmios. Então, são 14 linhas diferentes de oportunidades. Os prazos, para quem está me escutando agora, dia 6 de agosto, ele é bom, porque as inscrições, a maioria, vão até o dia 1º de outubro. Só tem uma chamada que fecha dia 15 de setembro. E os resultados costumam ser também, saírem na data correta, que vão até o dia 28 de novembro. Né, os resultados costumam sair. Então, saem ainda esse ano. Vamos dizer, outubro, novembro, né? Um mês e meio depois. Muito bom. Tem apoio para circulação de artistas, né? Que vão mais ou menos de $8.000. Tem programação musical, tem projetos virtuais, tem promoção de repertório e chamadas especiais como música da lusofonia. Brasil e Portugal aqui, que, né, sou brasileira e moro em Portugal, então, assim, participam de todas as linhas e vai verificar se o projeto se encaixa. Eu sei que você tem que pensar mais estrategicamente do que financeiramente para um projeto como esse. Os valores são muito baixos, né? São muito baixos, mas eles ajudam. Eu acho que também não é um projeto de financiamento completo, mas eu acho que para quem é da música, não dá para ignorar o Ibermúsicas, né? Acho que não é uma grande opção. Mesmo para turnê, para pagar só os voos de uma turnê, enfim, para ajudar, €2.000 para ajudar a fazer um videoclipe. E eu sei que você fica pedindo aí para os amigos fazerem, né, mais barato. Então, assim, 2.000 não é nada, mas já é bastante coisa, entendeu? Então, acho que também é muito importante você ter a tutela e a logo do Ibermúsicas e circular nessa rede. Coisas que eu anotei. Vamos lá. As residências precisam ter pelo menos 3 semanas e elemento colaborativo. Não vou explicar aqui exatamente o que é, tá? Mas eu quero que vocês leiam o edital e relembrem o que eu estou falando aqui. Projetos virtuais têm que envolver pelo menos outro país do Ibermúsicas. Tem que ter componente educativo. Ah, não tem que ter. Tem que ter sim. É bom para todo mundo. Nem que seja um workshop online, uma masterclass, isso conta ponto.
E cooperação e intercâmbio cultural também é uma chamada, né, internacional de cooperação entre esses países da Iberoamérica e isso é uma prioridade. Ah, é capaz de circular para países? Não, pode ir para outros países, mas a cooperação é bom, né, entre os países da linha. Então, assim, minha dica segue sendo a de sempre. Assista as próximas sessões, manda e-mail para as pessoas, tira suas dúvidas, né, com quem está lá, o arroba dos ai meu Deus, das chamadas, né. Esteja presente, coloca lá o seu rostinho e principalmente se você é artista, deixa o povo te conhecer, entendeu. Nem que seja só para ouvir o que eles estão falando. Você já vai começar a preparar essas cartas convite, revisar o seu portfólio, né. E se por um acaso não achar que tem que se inscrever esse ano, perdeu o prazo, é isso, é cíclico. O edital de Ibermúsicas volta no próximo. Por isso que eu estou focando nesses editais grandes, porque eles voltam. E o que muda é muito pouco ou quase nada. E aí fica sempre essa rede e o aprendizado, e você pode concorrer com o mesmo projeto em mais de uma linha. Então, assim, né? É de pouquinho, é devagarzinho, eu não vou imitar de novo o Zeca Pagodinho. E eu vou passar para o outro edital que eu selecionei para essa semana, que abriu essa semana real, que é o CPLP Audiovisual. As convocatórias nacionais do DocTV e do FIC-TV, né? Antigamente era separado, na minha época lá de cinema iniciando, eu aplicava só pro DocTV, mas enfim, eu já achava esse edital angustiante antigamente, e ele segue agora também. Porque sabe aquele momento que você vê as chamadas bonitas, vê várias chamadas bonitas do Instagram. Alô, minha galera do audiovisual da CPLP, vai abrir o edital. E aí aquele momento de uau, que edital grande, né? Eu acreditei que ia mudar alguma coisa, mas pois bem, não. Eu abri o regulamento animada, eu juro. E aí vieram os anexos e mais anexos, pastas lotadas aqui no Drive, né? De quantidade de PDF, assim, mal formatado mesmo, né? Pra gente preencher e ler. A cada download que eu fui fazendo no site, assim, do CPLP, eu fui tendo um pequeno desespero. Aí você faz o download em PDF, transforma um arquivo em Word, tenta preencher, tenta fazer um rascunho, volta depois para PDF, sem perder o formato deles, assim, cara, eu não gosto, né? Não gosto, acho que se dá já um trabalho psicológico lidar com esses formatos que é um pouco frustrante. Mas vamos em frente. Não tem escolhas, escolhido está. Então, o dinheiro desses editais não dá para financiar o projeto inteiro também, mas eles pedem que sim. Então, grande contradição de sempre. E na minha leitura, assim, é um edital muito bom para quem está realmente começando, ou para quem já está lá na frente, né? Que é alguma produtora muito estruturada e que tenha projetos novos, enfim, para seguir. Novos de pessoas novas, projetos menores. Para produtoras que estão ali entre as médias, né? Eu não sei se compensa o esforço. Porque você não vai ter uma equipa, né, focada em fazer isso, para olhar esse edital com a calma e com o detalhe que ele precisa. E vai acabar despriorizando, talvez, né? Porque uma pessoa tem que fazer tudo ao mesmo tempo, uma série de outros editais de fomento voltado real para o audiovisual que são melhores e mais estruturados. Mas é isso, porque talvez as produtoras pequenas, aqui na minha leitura, tenha que focar só nesse edital, em um edital por vez, né? Embora os projetos já tenham que estar estruturados, né? É isso. Ou a pequena que vai dar muita atenção, ou uma grande que já está no fluxo com projetos já feitos. Com certeza, eu acho que não é um edital que valha para projetos que ainda estão ganhando forma no papel, né? Se teu projeto já existe, já ganhou algum financiamento, já filmou alguma coisa, assim, mesmo que experimental, né? Enfim, você já desenvolveu uma equipe que está ali te acompanhando, já tem alguma condição de existência, vai que vai, é muito bom. Se você ainda está, né, sonhando, quero fazer um filme, não acho que é esse edital, mas quem sou eu, né? Vai, mesmo assim. Vale para várias coisas esse edital, inclusive para produtoras pequenas ganharem currículo e principalmente garantir, seja quem for,
a distribuição desses projetos nas TVs públicas de todos os países da CPLP. E isso é ótimo. Porém, pedem exclusividade, né, em algumas etapas aí desse processo. Então, tem que ler o contrato que eles disponibilizam com muita atenção. Abrange, né, como eu disse, eu acho, a produção de documentários, que é a linha do Doc TV, e de ficções, que é o FIC TV. É para cinema, para televisão, mas o foco são telefilmes. O prazo é até dia 25 de setembro, o que eu acho, sinceramente, muito apertado para um edital que abriu agora, dia 1º de agosto. Ele não é a primeira edição, ele é um edital que se repete, mas, cara, é muito burocrático para ter uma janela tão pequena, né? Eu acho também. A concorrência é muito alta, assim, né? O prêmio, ele é pequeno para um tamanho de exigência e são selecionados apenas, no total, 4 projetos por país. Eu disse país, é país que a gente está falando aqui. Então, vai ser selecionado por país um documentário ou uma obra de ficção longa, e aí vai ganhar $65 mil, né? Que são telefilmes de 52 minutos que eles botam no edital. Ou 3 curtas-metragens. Na verdade, ou não, né? Mais 3 curtas-metragens. Então, são 4 projetos. Um longa e 3 curtas. As curtas têm que ter entre 15 e 30 minutos. E elas vão ganhar $18 mil cada. Só podem se inscrever produtoras sediadas em países da CPLP. Então, elas têm que estar registradas como autoridade audiovisual nacional, no ICA, na Ancine, enfim. Se é um projeto de coprodução, o que eu quero que a galera que não é do cinema, que esteja me escutando aqui, pense que você pode pensar nesses editais como Ibermúsica, CPLP e tal. E como eu também tentei falar ali na DG Arte, qual é o melhor parceiro, quem é o melhor parceiro para aplicar, entendeu? Então, se você tem alguma coprodução onde um país seja uma concorrência seja menor, porque é isso, Brasil a concorrência é gigante, né? Então, alô Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, cadê os parceiros aqui para, né, fazer uma estrutura de produção com esses parceiros maiores? Eu acho que é bom pensar, que é uma lógica também do Ibermídia nesse caso. E o que eu mais gosto desse edital, que também é muito a cara do Se Organiza Artista, é o objetivo dele, né, que é criar um mercado audiovisual comum na CPLP, que valoriza a língua portuguesa e incentiva essa coprodução sul-sul, que eles dizem, né? Que é a circulação de conteúdos. E essa coisa de você fazer um projeto que já tem uma circulação garantida em tantos países, né? Em países de interesse que falam português, para mim é o ponto auge desse projeto e que eu acho que vale a pena se inscrever nesse edital de audiovisual. Mas relembrem, por favor, tenham muita coragem de ler o regulamento inteiro e principalmente atenção ao contrato quando você for ganhar. Ele já está lá escrito quem fica com os direitos de distribuição, os direitos patrimoniais, as palavrinhas, os VODs, os territórios. Então, assim, se você chegou até aqui, você nem é do audiovisual, respira que tem mais assunto. E para mim, o último assunto aqui, né, vamos dizer, da carta, seria uma pergunta que é: você tem um plano ou só um projeto? E eu falo com amor, mas também com muita firmeza nesse lugar. Porque tem muito artista que se inscreve em edital com um projeto que não tem continuidade. E eu entendo, é o que coube no prazo, é o que parecia viável agora e é o que deu para escrever. Mas eu queria propor, justamente, depois de falar pela primeira vez, eu acho, aqui, né, publicamente, tão detalhadamente sobre editais, essa mudança de foco, que é fazer o teu projeto ser só mais uma parte de um plano maior. Não se joga num edital para resolver o agora, né? Eu usei uma metáfora escrita que eu escrevi que se escreve como quem planta. Porque se não for agora, você já começou a desenhar o que vem depois. E as raízes, elas estão lá. E é isso, muita paciência, meu povo guerreiro, assim. Eu sei que hoje eu trouxe, né, editais para a mesa, mas eu quero lembrar que eles passarão, mesmo sendo cíclicos, e você é passarinho. Gostaram da minha metáfora? Ambos têm valor, né? Mas nenhum edital sozinho geralmente sustenta nenhuma carreira. Quem sustenta é esse plano que você desenha
e que aproveita cada edital como uma pecinha desse quebra-cabeça maior. Então, a grande dificuldade que eu acho que você tem, eu tenho, todos nós temos, é desenhar o plano maior e depois encaixar as pecinhas, né? Então, mesmo que seu nome não apareça na lista desse ano de selecionados, se inscreva nas plataformas, reveja as críticas, reescreva as cartas de apoio, mantenha o contato com as pessoas que te deram as cartas de apoio, né? Agradece, fala que você vai tentar de novo, mostra responsabilidade e seriedade no processo. Todo mundo que te apoiou, cara, vai te apoiar no futuro. Então, assim, vai lá, agradece, né? Assim, eu escrevi uma metáfora que eu tô aqui, que é vergonha de falar, né? Porque tem coisa que escrita é melhor, tem coisa que falada é melhor. Mas eu vou seguir piegas aqui, né? Planta agora para florescer na próxima rodada. É estação do ano. O inverno tá logo ali e ele vai chegar, né? E eu já tô aqui me imaginando triste, enfiando o meu ventiladorzinho vagabundo na sacola e vai tomar aqui os espaços desses casacos que vão voltar a existir. Queira eu que sim ou queira quer não, né? Eu acho que essa é uma grande diferença, né? Edital não é fim, ele é ferramenta. Então, vamos encerrando, falando agora, vamos falar de coisa boa. Vamos falar da TechPix. Desculpa aí a galera sem a referência do meme, mas graças ao quê? Ao apoio da DG Art, a gente vai voltar à pergunta se você está preparado para dar vida às suas ideias. Olha meu momento TechPix. Porque vem aí, ainda sem data confirmada, mas já, a sua, a de todos, a oficina Estado Bruto, da faísca da ideia ao movimento da criação. Nós adaptamos, nós crescemos, não vou estar sozinha, obrigada. E em breve vamos colocar as novas datas e esse novo desenho na rua. Enquanto isso, você pode saber mais sobre como foi a primeira edição. E eu já aviso, quem estiver na fila de espera vai ter chamada antecipada e cupom de desconto. E além disso, claro, a gente vai ter bolsa sem salamin minguim, mas elas são limitadas. Então, para garantir a sua vaga e receber realmente as informações antes da divulgação oficial, se inscreva no link. Lista de espera da turma 2 também está aí em todas as nossas redes. Cara, eu vou lembrar de novo. Entra e usa nossas redes, a nossa curadoria, no nosso Instagram, no nosso Bentami, onde estão todas as chamadas e editais e oportunidades. A gente tenta muito também deixar nos destaques os editais separados por meses. A gente tira da timeline do Instagram todos os editais que acabaram os prazos, por isso que as postagens às vezes todas diminuem de uma hora para outra. Chega fim de julho, a gente tira tudo de julho. Então se fala, cadê o edital que estava aqui? Acabou o prazo. Então era para você ter salvado, era para você ter se enviado, porque ali na nossa timeline realmente a gente só deixa as chamadas em aberto. Então, monta sua agenda de interesses, prepare-se com muita calma, com muita fé e não desista. Não desista, não. Vou relembrar também que agora não tem mais desculpinha. Nosso podcast, que, nossa, essa semana ficou bem grande, não esperava. Também tá no Apple Podcasts, no YouTube, além de, claro, Substack, Spotify. E, cara, pedido final, comenta na rede social, lá, por favor, meu fiel de engajamento, porque eu amo muito realmente receber as mensagens privadas, te juro, todos os DMs, WhatsApps, e-mails, eu dou print em todos, eu guardo com muito amor, né, eu coleciono esses afetos, né, e também eu sou da galera que ama feedback, então releio, revejo, né, repenso tudo que vocês me escreveram. Mas, poxa vida, engaja também nas redes do Se Organiza, cara. Sem que seja aqui, vem aqui, ó, no comentário onde você estiver escutando e fala, pô, oi, tudo bem, sumida? Te escrevi uma DM, vê lá, entendeu? Deixa esse tom de mistério tomar conta de nós. É o tal confete tecnológico, porque até aquela curtidinha básica ajuda a gente a gerar as máquinas. Então, dá essa força, tá bem? Eu deixei aqui no SOS da semana um grande atenção aos relatórios, né? A gente está sempre lendo, tentando muito. A gente não sabe se vai fazer o doutorado ou não, mas a gente segue investigando e lendo muito relatórios sobre o setor.
Não é porque eles são legais e bonitinhos, não. Eles são gigantes, alguns bem mal formatados, mas eles são muito necessários. Porque se você vai aplicar para esses editais maiores, especialmente o que exige cooperação internacional, tem que se alimentar de dado para ter uma baliza sólida, até para entender ponto fraco e ponto forte do teu projeto hoje. Então, eu deixei aqui um exemplo, né, para ajudar, que foi um que a gente fez sobre música. Então, a gente tem uma chamada que foi como os dados sobre a música podem te ajudar a pensar no seu trabalho. O link está no Instagram e também aqui no Substack. Então, meu caro amigo, meu caro artista, se você chegou até aqui, mais uma vez, muito obrigada. Essa carta foi sobre atravessar essas decisões, navegar pelos editais, lembrar que eles são cíclicos e que o nosso trabalho é muito maior do que cada resultado. Então vem aqui e a gente vai se abraçar. Peço perdão se algum ser humano, muito obrigada, se ficaram esperando a carta ontem. Mas eu não deixei vocês na mão, atrasei um dia, né? 24 horas. Como vocês perceberam, uma carta gigante, então espero que compense o atraso vocês ficarem escutando minha voz por mais 20 minutos. Então, a vida que a gente ainda pode viver vale mais do que qualquer submissão bem escrita. Eu quero me lembrar disso, então eu tô falando isso em voz alta. Mas se for pra gente escrever, que seja com intenção, com estratégia e com afeto. Apertar aquele botão de submissão com muito orgulho. Eu deixo vocês por aqui. Um beijo, com carinho e energia. Chayana.